Boa noite. Olá, boa noite. Oi, boa noite. Consegue me ouvir bem por aqui? Hoje está melhor o som? Para mim tá ótimo. Hoje o som por aqui está melhor? Consigo ouvir também. Eu consigo ouvir bem também. Ah, então tá bom, perfeito. Boa noite, está funcionando? Eu acredito que sim, eu estou escutando vocês. Não tem a sua voz. Não tem a minha voz? Aqui eu ouço bem a voz de todo mundo. Eu até tentei entrar também pelo tablet, mas aí dá microfonia e eu não sei tirar isso também. Então, aí vou esperar mais um pouquinho, ver se pessoal, mas acredito que colocando a mensagem por lá dê para todos entrarem, né? E aí, estão me escutando? Tranquilo? Para a gente começar?
Aqui está alto e claro. Boa noite, aliás. O Sérgio, que falou que estava sem som, mas acho que ele saiu. Tá com som agora, Sérgio? Bom, pessoal, vou começando, né, que a gente tem bastante coisa. No final também eu vou falar sobre o seminário para vocês, né, como a gente vai se organizar, que aí teve bastante pergunta quanto a isso no grupo, então aí eu já passo para todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, né, como ensinar o jogo de xadrez. Então, como que a gente trabalha com esse tema em sala de aula, e aí a gente passa um pouquinho pela história do jogo também, né? Para ensinar o jogo de xadrez, a gente pensa na história. Será que a história do xadrez ela é necessária, né? A gente começa a ensinar qualquer modalidade, a gente fala sobre a história. Se a gente fala sobre a história, como que a gente conta? O que a gente deve enfatizar? Como que a gente vai trabalhar esse item, né, com a nossa turma? Então, diante dessas perguntas, eu fui aqui pensando, elaborando, fazendo várias coisas. Por quê? Penso eu, né, que é muito importante ensinar a história do xadrez, porque essa história, ela trata de alguns aspectos intelectuais que são necessários à prática, né? Como, por exemplo, a gente fala de responsabilidade, fala da dedicação ou perseverança. E quando eu estava fazendo os meus estudos, eu perguntei para vários treinadores o que eles achavam, né, de começar pela história de xadrez. E nessa pesquisa, 75% da minha amostra falou que era legal, né, que era importante ter esse contato com a história. E 25% falou que não, que ensinar o xadrez seria apenas focar em assuntos teóricos do xadrez, ou seja, análise das diversas aberturas, meio-jogo e os sinais de partida. Né? E também, ao longo disso, trabalhar com essa questão. A história é, sim, importante. Aí, diante disso, né, como que a gente vai ensinar essa história? Como que a gente vai trabalhar? Aí, partindo disso, eu penso que o primeiro ponto é colocar para as crianças que a história do xadrez, a origem mesmo do xadrez, ela não tem uma data precisa, tá? A gente tem várias fontes aí que trabalham com a história do xadrez, mas não tem como eu falar assim, olha, o xadrez foi criado em tal lugar, esse é um marco, é o ponto inicial. O que a gente sabe? Que tem uma origem na Ásia, mais precisamente na Índia, e com o nome de Chaturanga. Isso é o que é mais aceito. Como também a gente sabe que foi muito divulgado, né, que é muito falado, que começou na China. Que algumas teorias indicam isso lá pelo século III a.C., na região entre o Uzbequistão e a Pérsia antiga, que hoje é o Irã. E aí eu acho legal, né, que um dos primeiros registros literários sobre xadrez é um poema persa. Claro que eu não sei nem ler esse nome do poema, tá, gente? Mas ele foi escrito no século VI, e foi a partir dessa época que começou a ter evolução e começou a ser melhor documentado e amplamente aceito pelo mundo acadêmico, porque aí a gente sabe que quando a gente se trata de história, né, quando a gente vai fazer os trabalhos e tudo mais, precisa ter uma origem, precisa ter um escrito, precisa ter alguma coisa falando de onde partiu, né? Então aí começou essa documentação acadêmica. E no século XVIII foram fundados os primeiros clubes e federações esportivas na Europa,
Então, aí começa a popularidade das competições internacionais. E já em 1924, foi fundada, então, a Federação Internacional de Xadrez, a FIDE, que ficou lá em Paris e responsável por organizar aí a primeira Olimpíada de Xadrez e o Mundial Feminino, que foi vencido por Vera Menchik. Então, aí começa aí, né, a ter as competições no meio do xadrez. E também temos, né, após a Revolução Russa, os líderes da recém-formada União Soviética incentivaram bastante o ensino de xadrez para as massas. E o que eu acho muito interessante, né, que eles já viam que esse treinamento da mente, esse preparo da guerra, era importante para o potencial, no potencial do ensino dessa modalidade. Então, por isso, essa massificação. E o Estado tomou o controle da organização de competições, incluindo aí os eventos internacionais. Então, é interessante notar e ressaltar que essa modalidade, né, ele continua como disciplina nas escolas, e a gente sabe o potencial que tem a Rússia, né? A gente vê como que vem se desenvolvendo e todo o trajeto que a gente tem. E aí a gente tem o xadrez na Ásia, tem a teoria da origem do xadrez israeliana, tem várias histórias de como o xadrez foi se desenvolvendo na Europa, como o xadrez chegou na Alemanha, na França e por vários outros lugares, né? Eu acho que para a gente trabalhar para as crianças, né, ou adultos, quando a gente trabalha, eu acho interessante a gente focar aqui na história do xadrez no Brasil. Então, como ela se deu aqui para nós, né? Então, a história do xadrez no Brasil começou já na era colonial, chegando aqui pelas mãos dos próprios portugueses. Apesar de não ter os registros do jogo nessa época, acredita-se que fosse apenas usado para um passatempo das classes de elite, que com o passar dos anos foi então expandindo e crescendo até chegar aos dias de hoje. O primeiro livro sobre xadrez publicado no Brasil foi em 1850, com o nome de Perfeito Jogador de Xadrez ou Manual Completo desse Jogo. Ele foi organizado por Henrique Veloso de Oliveira, sendo uma síntese dos melhores livros sobre o xadrez da época. E a primeira revista a publicar uma coluna de xadrez foi a Ilustração Brasileira, em 1876. E teve uma duração pequena, né? Foi apenas 2 anos. Então, assim a gente introduz, né, como o xadrez chegou aqui no Brasil. Tem muito mais para contar, mas dependendo da idade que você pega, do público que você está, você pode propor a essas crianças também a busca dessa história. Será que vocês encontram alguma coisa diferente, alguns fatos diferentes de como começou no Brasil, como começou em outros continentes? Aí é legal lançar esse desafio, né? Aí nós temos também o primeiro clube de xadrez, que ele foi fundado em 1877, tendo como secretário o escritor Joaquim Maria Machado de Assis, um grande escritor de obras famosas. Com A Mão e a Luva, Dom Casmurro e a Ressurreição. Foi um dos melhores enxadristas do Brasil da sua época, né? E aí o primeiro jogador brasileiro de renome internacional foi o João Caldas Viana, e tem uma partida imortal de 1900, jogada contra Augusto Silvestre Paes de Barro, que mereceu aí destaque no Manual de Xadrez de Lasker. Né? Então, é bem interessante. E partindo daí, né, com essa crescente prática do xadrez em nosso país, foi então fundada a Confederação Brasileira de Xadrez em 6 de novembro de 1924, que regulamente organiza os campeonatos oficiais no Brasil. Claro que eu sei que está toda essa batalha da CBX que a gente está vivendo atualmente, do incentivo, mas
Lá atrás, ela fazia aí as competições, incentivava, e a gente vai torcer para que essa prática, né, esses incentivos, continuem a acontecer, para que o xadrez vá cada vez mais tomando massa, né, se popularizando, por assim dizer, porque quem conhece o jogo sabe dos seus benefícios. E o primeiro campeonato brasileiro, ele foi realizado em 1927 e vencido por João de Souza, que não foi só o primeiríssimo campeão brasileiro, como também o principal enxadrista por quase 4 décadas. Isso mesmo, né? 40 anos ele ficou aí vencendo as competições. E aí, gente, para trabalhar com as crianças, né, depois que eu faço essa introdução, eu gosto muito de trabalhar com a lenda de Cissa, tá? E aí a gente também explora o que é uma lenda com eles, porque a história é algo que a gente tem documentado. E uma lenda, existe sempre aquela parte que as pessoas vão acrescentando um pouquinho, vão acrescentando aqui e ali. Então, a lenda, ela não tem esse caráter, né, como a história. Então, isso é importante a gente falar para as crianças, né, definir essa diferenciação, tá? E aí, eu vou contar para vocês a lenda como se eu estivesse contando para os meus alunos quais os tipos de intervenção que eu costumo fazer, tá? E aí eu começo, primeiro falando sobre a lenda de Cissa e começo a contar para eles, né? Era uma vez num reino muito distante. Mas a cobrança de experiência não pode ser feita em. Era uma vez, né, num reino muito distante, tinha um sultão. E aí, vocês sabem o que é um sultão? E aí eu já jogo para as crianças. E as crianças interagem, começam a falar do sultão, que é como se fosse um rei, é como aquela pessoa que manda no reinado. E aí a gente continua. Esse sultão, ele estava muito aborrecido, porque ele havia sofrido uma grande perda. Para que ele conseguisse ganhar a guerra, ganhar aquela batalha, que era muito importante para o reinado dele, ele mandou o filho para liderar. Mas, infelizmente, ele perdeu esse filho no combate, apesar de ter ganho essa guerra. Mas essa perda fez com que ele ficasse muito deprimido. E a partir de então, começou a pensar quais as maneiras, né, quais as estratégias de acabar com essa depressão do rei, desse sultão. E foi proposto, então, um concurso para que quem inventasse algumas coisas interessantes que distraíssem o rei e tirasse ele dessa depressão que ele estava no momento. E o vencedor desse concurso ia poder fazer qualquer pedido ao sultão. Isso começou a atrair várias pessoas, né? Porque ele poderia pedir o que quisesse e o seu pedido ia ser atendido. Com isso, começou a acontecer várias tentativas. Naquela época, tinha-se também o que a gente chamava de bobo da corte. E aí, vocês conhecem o que é um bobo da corte? São aquelas pessoas, né, que se vestiam de maneira como se fosse um palhaço nosso da nossa época, para distrair, para animar as pessoas. E muitos tentaram animar o rei dessa maneira, esse sultão, desta forma. E não conseguiram. Mas estava de passagem por esse reino um sábio que tinha o nome de Cissa. E ele foi lá apresentar ao sultão o maravilhoso jogo que ele acabara de inventar. Esse jogo tinha o nome de xadrez. E aí ele começou a mostrar o tabuleiro, explicar que o tabuleiro de xadrez poderia então representar os campos de guerra, né? Não necessariamente você guerrear com outra pessoa, mas você fazer por meio do jogo. Então, o tabuleiro seria o campo. As peças pretas e brancas seriam os dois oponentes. Um
com o seu batalhão, um de cada lado. E falando peça a peça o significado de todos os peões, nós temos 8 peões. Por que a gente tem 8 peões? O que ele vai representar? Os peões representam os soldados desse reino. Então, por isso que tem bastante, eles são sempre os primeiros a serem mandados para a guerra. E assim o sábio foi explicando para o nosso sultão como que ia acontecendo. E nesse momento, o sultão começou a prestar atenção no jogo e perceber que nesse aprendizado, muitas coisas que aconteciam no jogo de xadrez poderiam então ser relacionadas à vida, ao cotidiano que ele vivia. E logo de cara ofereceu a escolha da recompensa para esse sábio. E aí eu pergunto para vocês, crianças, o que será que o sábio quis de recompensa? Nesse momento, as crianças costumam falar, né? Ele pediu moeda, ele pediu ouro. E aí a gente vai discutindo sobre essas opções que as crianças vão dando. E o nosso sábio pediu, então, a recompensa dele. Que teus servos ponham 1 grão de trigo na primeira casa, disse Cissa, 2 na segunda, 4 na terceira, e vá dobrando essa quantidade de grãos, e assim sucessivamente, até a última casa do tabuleiro de xadrez, que tem 64 casas. Nesse momento, o nosso sultão concordou com o pedido e ficou até satisfeito. Falou assim, nossa, vou conseguir pagar rapidinho. Só que pediu, então, para que os seus súditos fossem fazer essa conta para pagar logo, né? E foi, então, que a alegria desse sultão durou super pouco, porque ele descobriu que os seus matemáticos foram calcular essa recompensa e o número de grãos de trigo quadrilhões, 744 trilhões, 73 bilhões, 709 milhões, 551 mil, ia ser preciso 61 mil anos, porque hoje a gente vê aí as lavouras, os cultivos, né? É muito rápido, mas na época não funcionava dessa maneira, né? A gente tinha que arar a terra, não era usado nenhum instrumento mecânico, era manual que era feito. Então, era tudo muito mais demorado. E aí, com essa observação, como que ia ficar o pagamento de Cissa, né? Não seria possível. Então, incapaz de pagar essa recompensa, o sultão percebeu que, ao nomear Cissa como primeiro-ministro, ele ganharia mais, porque o sábio realmente tinha algumas decisões, sabia algumas coisas muito interessantes para trabalhar e ajudar o sultão. E aí ele se retirou para meditar e aprender um pouco mais sobre esse xadrez, né? Sobre tudo que trazia e o que poderia melhorar para o aprendizado desse jogo. Pessoal, eu estou lendo aqui o chat, está muito cortada a internet, eu posso tentar mudar e compartilhar de outro lugar, para ver se melhora, se é a minha internet. Se tiver para todos, né? Deixa aqui eu compartilhar da Vivo, para ver se melhora.
E aí, contando essa história, a gente já põe as crianças para pensar, né, sobre a produção, sobre como era feito antigamente, vários detalhes que a gente já pega da nossa história. E eu acho muito interessante, porque as crianças vão fazendo essas comparações. De hoje a gente tem o dinheiro, né? O dinheiro é algo que tem e é muito fácil para alguns. E na época o dinheiro em si não era tão valoroso. Tinha outros modos de conseguir o dinheiro, que era por meio aí desse pedido que o sultão fez. Então, dá para a gente já trabalhar alguns valores com as crianças, né? Essa questão aí que a gente vê muito frequentemente. Aqui eu já consegui mudar, e vocês verifiquem se melhorou. Essa questão da ética, essa questão das batalhas. Então, dá para a gente trabalhar vários aspectos com as crianças, apresentando a história de xadrez dessa forma, tá? Aí eu trouxe para vocês, né, uma sugestão de como trabalhar as aulas de xadrez. Então, depois da lenda, eu trabalho o tabuleiro e trabalho as peças. Eu trabalho as peças sem problema. Eu trabalho as peças, posso tirar a minha também, que às vezes ajuda, né? Nessa sequência, ensino peão, torre, bispo, cavalo, dama, rei, cheque, checkmate. Então, trabalho aí com essa sequência, explicando para eles. Por quê? Primeiro o tabuleiro, para eles já terem noção de como a gente deve montar esse tabuleiro sobre a mesa, né? Que eu acho que é um item muito importante. Também trabalho fazendo uso dos pré-jogos. Porque eu acho que quando a gente vai aprender a jogar xadrez, a gente quer jogar. E a gente só consegue jogar depois que aprendeu todas as peças. Ao meu ver, a criança não vai conseguir memorizar todas as peças numa única aula, né? Então, eu vou trabalhando uma peça em cada aula, para ela entender bem essa movimentação. E ao trabalhar uma única peça, a criança não vai conseguir jogar. E aí não vai ter muita graça, né? Vou aprender a jogar xadrez e não posso nem jogar nada. Então, aí entra os pré-jogos, né? Começo com o peão, que a gente tem aí vários pré-jogos, o que acho que a maioria usa aí é a batalha dos peões, que aí todo mundo já consegue sair jogando e as crianças se divertem. Outra coisa que eu costumo fazer é propor a elaboração de livro escrito pelos alunos. Eu falo para eles que a gente vai fazer um livro onde eles vão ser o autor. E aí vai ser o primeiro livro de xadrez deles, escrito pelos próprios jogadores, né? Pelos próprios alunos. Na escola, né, grande parte aí das escolas, a gente tem essa questão de uma folha quadriculada, que eu acho que vocês conhecem, é muito normal na escola pública, né? E folha de sulfite. Então, eu já faço, né? Olha, vamos fazer a capa do livro, você vai ser o autor. Na folha quadriculada, eles fazem já o tabuleiro, eles cortam, né, as 64 casinhas. Desculpa. Para eles não precisarem ficar toda a aula desenhando o tabuleiro que vai sair torto. E coloca a inicial das peças. Então, eu vou propondo isso para os alunos. Explico a movimentação do peão, proponho essa elaboração desse livro, e aí as crianças escrevem o que entenderam, né? Ah, mas criança do primeiro ano ainda não está alfabetizada, não tem problema, a criança pode fazer apenas por meio do desenho e as setinhas, né? Coloca setinhas, indicações. Então, as crianças normalmente gostam bastante dessa dinâmica, tá?
E aí, vamos lá. Primeira coisa, o tabuleiro, né? Eu acho muito importante explicar a questão da Casa Branca à sua direita, né? Mostrar para eles que o jogo muda totalmente a dinâmica quando a gente inverte o tabuleiro. É importante o que é uma diagonal, o que é uma horizontal e o que é uma vertical. Há muitas crianças que não conseguem enxergar isso. Por quê? Quando a gente está explicando, gente, isso é importante a gente ter isso em mente. O nosso tabuleiro, ele está colocado dessa forma que está aqui, né? De frente, então realmente eu estou vendo uma diagonal, realmente a linha do horizonte eu estou vendo aqui, né? E a vertical. Porém, quando a gente está jogando, a gente não vê nessa mesma perspectiva. Então, quando as crianças pegam os próprios tabuleiros, o tabuleiro fica em cima da mesa. Então, essa linha do horizonte que está ali, não é a mesma linha do horizonte para eles, tá? Por isso que é importante a gente mostrar, explicar, fazer essa observação, que quando está ali no tabuleiro, né, na mesa deles, os comandos melhores para ser usado realmente é direita, esquerda, frente e trás, né, a diagonal, sem problema que ela vai continuar mesmo no outro plano. Mas para frente, para trás, direita e esquerda, eu acho interessante eles saberem que sempre a horizontal a gente vai usar os comandos direita e esquerda. E na vertical, para frente e para trás. Porque isso é a perspectiva que muda quando a gente explica para eles, né? E pode aí causar confusão. E às vezes a gente nem percebe, tá? Eu falo isso porque um exemplo de uma aula de matemática, tá? A nossa base é a base 10, que a gente sabe os números decimais, a gente unidades em centena, e vai de casinha em casinha. Aí, recentemente, apresentaram um outro método de contar, que a base não era 10, a base, se eu não me engano, era 8, tá? E as professoras em sala de aula, para a gente conseguir fazer essa contação com uma base diferente, que não é 10, foi muito difícil, né? Por quê? Porque a gente não está acostumado a isso. E é o que acontece na cabeça das crianças, eles não estão acostumados. E aí a gente está num plano que a gente acabou de explicar para eles nesse sentido, onde o nosso tabuleiro está na lousa. E aí eles vão olhar para o tabuleiro que está em cima da mesa deles. Então, atentem-se para esse fator, tá? E aí, depois de explicar... Posição inicial e movimentação do peão. Os peões aqui. Eu passo para eles, né, algumas animações de peça por peça. Por que eu faço isso? Quando eu estava fazendo aí o doutorado, uma professora me ajudou a fazer uma wiki de xadrez, na época, né? E ao fazer essa wiki, ela orientou que eu fizesse tanto é muito importante para as crianças, tá? Então, por isso que eu acabei criando essas animações aqui. Foi tudo no PowerPoint, fácil de fazer, né? Eu acho que todo mundo consegue, tá? Então, vamos ver aí a do peão. Posição inicial e movimentação do peão. Os peões encontram-se posicionados, os brancos na segunda fileira do tabuleiro e os pretos na sétima fileira. Ele pode se movimentar sempre na vertical para frente, ou uma casa, e duas casas na vertical para frente, no momento do seu primeiro lance, quando ele executar a primeira jogada.
Após isso, ele só vai poder andar de uma em uma casa. Porém, se tiver uma peça em seu trajeto, mesmo ele estando na primeira casa, ele não pode andar duas, ele poderá... Parei um pouquinho porque a Nani levantou a mão. Você quer falar? Boa noite. Olha só, eu estou achando esse áudio muito ruim, eu não estou quase conseguindo entender nada do que você está falando. Para mim, pelo menos, o áudio está muito ruim. Olha, eu acho que é a qualidade da internet, porque aqui, para mim... Então, deve ser a qualidade da internet. Como eu falei no início, choveu bastante por aqui, tá? E... Professora, Oi. é porque o teu microfone está ligado, daí com o áudio do vídeo, ele vai para o teu microfone, é como se estivéssemos ouvindo duas vezes, a professora falando e mais o áudio do vídeo. Aí duplica. Então, é só fechar o teu áudio quando o vídeo estiver rodando, e aí a gente ouve só o áudio do vídeo. Se puder reiniciar o filme, por favor. Eu vou reiniciar, esqueci desse detalhe. A gente muda de aplicativo e esquece um monte de coisa. Estou reclamando. Posição inicial e movimentação do peão. Os peões encontram-se posicionados, os brancos na segunda fileira do tabuleiro e os pretos na sétima fileira. Ele pode se movimentar sempre na vertical para frente, ou uma casa e duas casas na vertical para frente no momento do seu primeiro lance, quando ele executar a primeira jogada. Após isso, ele só vai poder andar de uma em uma casa. Porém, se tiver uma peça em seu trajeto, mesmo ele estando na primeira casa, ele não pode andar duas, ele poderá apenas ter o seu movimento limitado a uma casa por haver um bloqueio à sua frente. As demais peças consegue capturar no mesmo sentido que elas se movimentam. O peão tem essa particularidade, ele não pode capturar a peça no sentido que ele se movimenta. O peão só pode capturar uma peça adversária se ela estiver em sua diagonal esquerda ou se ela estiver em sua diagonal direita. Note que é apenas uma casa que ele anda na diagonal para capturar. Se a peça estiver mais distante, ele não pode efetuar essa captura. Então, pessoal, eu fiz esse vídeo, né, para mostrar, passo para as crianças. Apesar de a gente, às vezes, explicar na lousa, normalmente a gente está de costas, então, por meio aí do exemplo, as crianças olhando e escutando o áudio, elas conseguem assimilar melhor, tá? Isso é muito importante. Acabei de explicar a movimentação do peão. Aí as crianças vão lá fazer o livrinho com a movimentação do peão, e após esse livro, então a gente joga a Batalha dos Peões, né? Todos os peões branco na segunda casa, peão preto na sétima casa. Eu não começo nas extremidades, para as crianças depois não se confundirem com a posição inicial, tá? Então, eu já começo na posição inicial dos próprios peões. Explico para eles que, nesse momento, o objetivo desse jogo é apenas chegar de uma maneira segura do outro lado do tabuleiro. Esse é o objetivo do jogo. E aí, como eles vão fazer isso? Com a movimentação do peão que ele já tem, uma ou duas casas, né? Na primeira vez, pode andar duas, depois, sempre anda uma. Então, é uma maneira da criança estar sempre jogando, estar sempre pegando no tabuleiro ao final da aula. Isso acontece com todas as peças.
Porque aí, quando a gente passa para a movimentação da torre, eu vou fazer essa movimentação da torre, ao final, eu vou fazer a batalha dos peões com as duas torres no tabuleiro também, né, na posição inicial que elas estão. Então, aí eu tenho o vídeo. Posição inicial e movimentação da torre. As torres se posicionam na casa angular do nosso tabuleiro, as brancas na primeira fileira e as pretas na oitava fileira. A torre, ela pode andar em toda a vertical para baixo. Ela pode andar na horizontal para a direita. Ela pode andar na vertical para cima. Ou então na horizontal para a esquerda. Em qualquer um desses trajetos, é o número de casas disponíveis que a torre pode ultrapassar. Ela não pula. No caso de ter uma peça de mesma cor em seu caminho, ela chega no máximo uma casa antes a essa peça. Portanto, se a peça for da cor adversária, ela vai ocupar essa casa, fazendo com que a peça seja retirada do tabuleiro, ou seja, ela captura a peça adversária. Outra coisa que é importante a gente ver, né? Explicar o que é uma casa disponível para o aluno, né? Que é uma casa livre, é uma casa que não tem nenhum empecilho, tá? Que não tem empecilho no sentido de uma peça, tá? Porque ela pode estar sendo atacada. O que as crianças costumam ficar muito pensativa, o que é uma casa que está atacada, o que é uma casa que está protegida. E no xadrez a casa pode estar ao mesmo tempo sendo atacada e protegida. Então, até eles entenderem isso, também é difícil, né? Para a gente, às vezes, é algo simples, né, de entender, para as crianças nem tanto. Então, se atentar a esses conceitos também. Vocês notam que, apesar de a gente comumente usar a palavra comer a peça, é interessante a gente ensinar a criança o termo correto, porque o reto é capturar a peça, né? O comer é o que a gente usa, o coloquial, mas o correto seria o capturar aí as peças, tá? Então, eu procuro sempre ensinar os termos que a gente usa corretamente, porque se ele lê em algum outro lugar, né, livro, ele vai saber o que está acontecendo. Se ele já começa aprendendo errado, para depois tirar esse hábito da criança, é muito pior. Então, eu sempre vou para os termos corretos. Acabado essa explicação, anotação do livrinho, e vamos lá para o jogo novamente da Batalha dos Peões, onde todos os peões ficam posicionados aqui. As torres na casa inicial delas. Só que aqui vai ser mais difícil o peão chegar do outro lado, né? Porque o peão pode chegar, só que a torre, se mantiver aqui, captura o peão. Então, por isso que eu sempre falo que eles precisam chegar com o peão do outro lado de uma forma segura. E por que é importante a gente estar sempre enfatizando isso? Porque no momento que eles aprendem sobre a coroação do peão, vê que não adianta só coroar um peão, porque eu posso coroar alguém lá e comer, né? Capturar esse meu peão. Adiantou alguma coisa? Não. Então, se ele já tem essa prática, né, de visualizando essa casa segura para chegar com o peão, fica mais fácil depois para ensinar os próximos conceitos, tá? Na sequência, eu ensino aí a movimentação Posição inicial e movimentação do bispo. Em sua posição inicial, os bispos encontram-se dispostos na fileira 1, os bispos brancos, e na fileira 8, os bispos negros, na horizontal do nosso tabuleiro. A movimentação desses bispos sempre na diagonal, para cima do lado direito,
pode ir para baixo do lado esquerdo, ou ainda na diagonal para cima do lado esquerdo e na diagonal para baixo do lado direito. Em todos esses trajetos, ele pode se movimentar enquanto as casas estiverem livres, casas desocupadas. Porém, se esse bispo encontra-se numa diagonal com uma peça de mesma cor em seu caminho, ele pode, no máximo, ir a uma casa anterior a essa peça. Ele não pode passar por cima nem ocupar a mesma casa. Mas, se essa peça for de cor contrária à dele, ele pode capturar, seguindo então a diagonal até se colocar em cima da peça, tirando-a do tabuleiro e substituindo em seu lugar. Bom, aí eu sigo, né, a mesma orientação, faço as mesmas coisas. E por que eu ensino primeiro o bispo e a torre, tá? Exatamente por causa do movimento do cavalo. O movimento do cavalo tem a particularidade aí de fazer o tal do L, né? Só que quando você fala para a criança, o cavalo faz um L. Tem criança que faz um L enorme, tem criança que faz um L pequeno, e assim por diante. Então, quando eu ensino a torre e o bispo, eu explico a movimentação do cavalo, baseando nessas duas peças. Né? Mesmo que depois a gente vá falar para eles, eles vão enxergar esse L, vão notar o que é esse L, eles já conseguem uma dimensão melhor na contagem, tá? Então, por isso que eu ensinei primeiro essas duas, ó. Posição inicial e movimentação do cavalo. O cavalo em sua posição inicial, os brancos ficam na primeira fileira do tabuleiro e os pretos na 8ª fileira do tabuleiro. A movimentação do cavalo, podemos dizer que é uma casa como a torre, na vertical para frente, e uma casa como o bispo, aqui primeiro, na diagonal para a esquerda. Ou ele anda uma casa como a torre, na vertical para frente, e uma casa como o bispo, na diagonal para a direita. O cavalo é a única peça que pode passar por cima das demais peças sem capturar, pois para poder capturar uma peça, o cavalo precisa acabar o seu movimento onde a peça está localizada. Neste exemplo, temos o bispo branco e um peão preto. O bispo branco está na casa final do cavalo, porém, como é da mesma cor, o cavalo não pode ocupar aquela casa. Mas com relação ao peão preto, o cavalo pode andar uma casa como a torre e uma casa como o bispo. Seu movimento é exatamente a casa que o peão está ocupando. Assim, tira-se o peão, que é capturado, e o cavalo passa a ocupar aquela casa. O cavalo, em seu movimento, ele forma um L. Aqui podemos ter os L's deitado, o L de pé, o L ao contrário, e no outro sentido também, né? O L aí formado pelo cavalo, lembrando apenas que esse L é um L curto, pequeno. Então, aí, eu acho que é bem interessante colocar, né, essa movimentação dessa maneira, é uma sugestão. E quando a gente movimenta já essas 3 peças, além da batalha do peão, incluindo as 3 peças, também tem o jogo da velha, né, que a gente consegue jogar com as crianças, que é bem bacana. Eu até cheguei a fazer com o EVA, os tabuleirinhos pequenininhos, para eles poderem jogar esse jogo da velha, e eles gostam bastante aí de ficar pensando. Bom, eu tinha trazido aqui as demais peças, eu queria chegar até o cavalo, mas por essa movimentação.
As demais peças é a mesma coisa, né? Continua com aquela sequência de explicação, as peças andam, da mesma maneira que foi o peão, cavalo, torre e bispo. E aí, então, eu explico para eles o que é cheque e o que é checkmate, tá? A explicação de cheque é quando a gente ataca o rei e o rei pode fugir para algum lugar. E até recentemente alguém estava aí fazendo uma live, eu ainda falei que a gente costuma usar os 3 Cs, né? Ou o rei corre, ou ele cobre, cobre e captura. Então a gente usa esses 3 Cs. Se tem uma dessas 3 possibilidades, é apenas um cheque. Se o rei não pode fazer nenhuma dessas 3 possibilidades, aí então é o checkmate, tá? Então são termos que as crianças às vezes, né, memorizam, os 3 Cs. E quais são os 3 Cs que eu tenho que saber se é cheque ou checkmate? Para ser cheque, o rei pode correr? Não. O rei pode cobrir com alguma coisa? Não. O rei ou alguma outra peça pode capturar? Não. Então é checkmate, tá? Aí eu faço esse tipo de explicação, mostro várias situações, né, os principais mates que a gente tem, e aí a partir de então as crianças começam aí o tão sonhado jogo, né? Eles partem para finalmente o momento em que eles vão jogar xadrez, né? Até aqui alguma pergunta? Tranquilo? Eu acho que todos devem já saber jogar xadrez, movimentar as peças. Passei mais por causa da sequência mesmo. Aí, quando a gente chega nesse finalmente momento que eles vão jogar, a gente passa a ter algumas outras preocupações, tá? Que preocupação seria essa? Como trabalhar o xadrez e a formação moral das crianças? Então, dentro da psicologia do esporte, né, e a gente fala assim, mas só tem esse cenário para os esportes maiores, esportes, né, diferenciados, xadrez não entra. Não, gente, é um trabalho que o psicólogo do esporte faz muito bem com o enxadrista também, tá? Então, normalmente, no xadrez competitivo, a criança precisa estar muito bem preparada, porque tem o controle das emoções, né? Como que ela vai jogar, como ela vai lidar, como ela lida com o seu emocional, como ela está naquele momento para poder ter essa competição. Então, a atuação aí dos psicólogos do esporte é bem bacana, é bem interessante. E aí a gente tem que ter sempre um equilíbrio, né, entre o físico e o esportivo. Então, a criança também precisa estar aí bem alimentada, precisa ter, além de jogar xadrez, alguma outra modalidade pode ajudar essa criança para ela poder ter um jogo tranquilo. Isso é muito importante, o professor técnico aí se preocupar com esses itens. Aí nós entramos nessa parte que eu acho que é muito importante, que é a conduta moral do técnico, né? Então, o que o técnico ou o professor, ele precisa ensinar para essa criança, para essa pessoa? Tem que ser um ensinamento digno, né? A criança, ela vai ter a personalidade dela no jogo, a gente consegue observar se a criança é mais agressiva, se a criança não é agressiva, de acordo até com os movimentos que ela faz. Então, assim, é um olhar do técnico para isso, para essas aptidões esportivas. Agora, o essencial é essa questão do antijogo, né? E aí eu coloquei até o bonequinho aí de pare. Porque isso não cabe ao técnico ensinar essas estratégias que a gente sabe que tem bastante, de bater uma peça, de deixar o adversário nervoso, bater no relógio, né? Algumas coisas nesse sentido que vai levar o adversário a ficar aí, né, num estresse muito grande e de repente não ganha a partida ou comete algum erro.
que a gente precisa ensinar aos nossos atletas, né, às nossas crianças, é exatamente que o xadrez se ganha no tabuleiro, com os lances que eles fazem, né, com a percepção de jogo, e não com essas outras estratégias aí. Isso é muito importante. E a gente tem aí as leis, né, que segundo o artigo 12 das leis de xadrez, versa sobre a conduta do jogador. E nele tem claro que este não pode praticar nenhuma ação que desrespeite ou que cause má reputação ao jogo de xadrez, bem como ao seu adversário. Assim, iniciar o jogo cumprimentando é uma postura adequada a esse jogo de xadrez, que é conhecido do jogo dos reis. Então, o xadrez ele já tem, né, embutido nele essa prática, né, de cumprimentar tanto no início como também ao final, né, uma boa partida do início e no final também a gente estender a mão e cumprimentar o nosso adversário pela partida que teve. Isso é bastante interessante acontecer, tá? E aí que eu estava falando para vocês, né, que eu fiz uma pesquisa e falava muito sobre isso, né? E eu trouxe aqui para a gente. Aí, primeiro, quais as estratégias utilizadas para preparar psicologicamente os enxadristas para a competição? Então, o que os professores me relatavam que podiam fazer para trabalhar esse emocional, né? Então, a primeira coisa, não pressionar a criança. A competição é uma extensão da sala de aula. Precisa buscar o equilíbrio entre a vitória e a derrota. Outros colocavam, né, mais ou menos nesse sentido, mas conversar sobre o torneio. Mostrar que o torneio é apenas uma competição, ele vai se esforçar, ele vai dar o melhor, né? Ele vai buscar sempre a concentração, a atenção, vai trabalhar com essa autoestima e tranquilidade. E só dele estar lá, né, dele conseguir trabalhar tudo dentro desse contexto, já vai ser uma vitória para a criança. Então, aí tira essa expectativa do ter que ganhar. A vitória pode ou não ser uma consequência, que com a derrota a gente também aprende muitas coisas, né? Então, alguns falaram que trabalhava com o diálogo. Também teve aí possibilitar que os atletas estejam preparados e fazê-los acreditar que são capazes. A mesma coisa, o diálogo. Promover a diversão. Precisa ir crua para a competição. Então, uma das pessoas me responderam que não precisava saber tão bem o xadrez, né? Ter aquele nível elevado. Mas a criança tinha que ir para descobrir na competição, né? Sem muita preparação, que é isso que ela indicava. Motivar o xadrez, deve lutar sempre para melhorar e trabalhar a cordialidade entre os jogadores, aprender a ver as diversas características das crianças. Então, aí, a gente vê que, dentre todas as respostas obtidas, o diálogo com a criança, né, essa preparação, está sempre envolvendo um diálogo, uma conversa com a criança, né, não deixar essa criança mais nervosa. E eu acho interessante esse diálogo, porque nesse final de semana eu fui para um torneio escolar, o brasileiro escolar, que aconteceu em Bauru, e quando eu jogava, né, quando eu era pequena, meu pai nunca me levou para um torneio, eu ia só com o meu técnico. E hoje a gente vê que um dos problemas que nós temos, né, nós como professor, são os pais que estão acompanhando e a maneira como os pais estão lidando com essas crianças, né? Então, às vezes, o professor ou o técnico faz toda essa preparação e aí o pai acaba falando, não, você está aqui para ganhar. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Aqui o Sérgio está colocando, né, a questão de pedir para o aluno do Cássio se ocorre pontapés nos jogos de competição de alto nível.
Aí jogou a bola para você, Cássio, ó, não é comigo, não. Mas eu acredito que a gente não deve ter esse tipo de conduta, né? A gente, como acabou de falar, é um jogo aí muito cordial. Então, a gente deve ser cordial sempre, a qualquer momento, tá? Alguém quer falar? Pode falar. Não, professor, é que a pergunta para o Cássio, que é atleta de nível nacional, internacional, é que uma reportagem do quarto slam, realizado em São Paulo, no Ibirapuera, o pessoal ficou surpreso por ter uma ambulância no local, né? E depois a jornalista que fez a pesquisa explicou quais foram os motivos, por que tem ambulância, né? Citou até alguns jogadores aí que subiram na mesa e chamou o cara de idiota, antigos atletas mundiais, que é comentado, né? Então, diz que até embaixo da mesa, com divisórias de madeira, para não ocorrer esse tipo de fato. Cássio, realmente é uma realidade ou a jornalista voa na maionese, vamos dizer assim? Bom, eu vou falar na minha... Dá licença, professor. Vou falar na minha experiência, que pode não ser a completa, mas eu jogo xadrez há 40 anos, quase 45 anos, eu posso te falar assim, eu nunca vi esse tipo de atitude. Tinha uma época que o pessoal podia fumar, e o pessoal jogava a fumaça na tua cara, mas isso faz muito tempo que não existe. Eu não presenciei chute, às vezes o pessoal reclama quando o cara levanta que a mesa balança, esse tipo de coisa. Mas se eu falar que eu presenciei alguma coisa mais agressiva, não é verdade. Em alguns torneios, daqueles torneios interclubes, você via muita interferência do pessoal da equipe, desse tipo de coisa. Nos mundiais e nos torneios grandes, a presença de ambulância, etc., ela é pela questão da saúde mesmo. O último torneio que eu joguei no Campeonato Mundial Sênior, na Romênia, tinha não só a ambulância, mas tinha uma médica que ficava dentro do salão, porque lá tinham pessoas, né, todos acima de 50, e tinha uma pessoa com 92 anos. Então, é a questão de saúde, e algumas vezes ela interferia, porque a pessoa começava a passar mal mesmo, né? Então, a minha experiência, se eu falar que eu vi e presenciei esse tipo de coisa, não será verdadeiro. Mas talvez eu tenha dado sorte, ou talvez os torneios que eu escolha não sejam um pouco mais seletivos, ou como normalmente você joga final de brasileiro sênior, final de brasileiro, já é diferente de um torneio aberto, talvez isso possa ter uma influência no que eu estou falando. Quando tem torneio com muita gente, eu prefiro não ir, porque eu sei que vai ser incômodo, né? Eu gosto de as mesas maiores, não mesas separadas. Talvez eu seja um pouco seletivo, mas a minha experiência não é ruim, ao contrário, é bem positiva. É um ambiente de cordialidade absoluta. Não, bacana isso. Eu costumava, assim, participar mais de torneio antes, né? Agora que eu estou tentando retomar, mas esse tipo de pressão, às vezes acontece não só com esse chute, sabe, Sérgio? Eu fui uma vez participar no Clube Pinheiros do Brasileiro Escolar do Campeonato Brasileiro Amador, e sabe Deus por quê, né? Naquele ano eu estava inspirada, eu tinha ganho a primeira, segunda e a terceira rodada, então eu estava indo bem no torneio. E chegou na quarta rodada, o meu adversário chegou atrasado para jogar, então ele já perdeu um bom tempo dele. E quem me conhece em jogos, sabe que eu jogo muito rápido, né? Eu nem sei jogar devagar mais, então jogo muito rápido. E aí o meu adversário, ele ficou com um tempo acho que ele tinha 15 minutos e eu tinha 1h30 ainda, né, para finalizar o jogo. E é obrigatória a anotação.
E eu também, né, eu anoto, aí eu erro, anoto, e assim vai. Num dado momento, a pessoa com qual eu estava jogando, que o rating dela era muito maior do que o meu, resolveu falar que o lance 10 da minha planilha estava errado. Isso porque a gente já estava lá no lance 40. Eu olhei para a cara dele e falei assim, não é possível. Chamou o árbitro, eu falei assim, tá bom, vou arrumar essa planilha. Arrumei porque eu tinha tempo, arrumei toda a planilha, beleza. Mas ele não se contentava, porque ele tinha pouco tempo. Ele fez isso comigo mais umas 3 vezes, reclamando de erro na minha planilha, gente. E isso foi me deixando nervosa. Até que eu, assim, que a partida ganha, né, tanto em tempo como na posição, eu abandonei, porque eu não aguentava mais jogar com a pessoa. E aí eu levantei e falei assim, olha, se você quer ganhar os pontos, né, ganha. Eu assinei abandono na minha planilha e dei para ele, porque ele conseguiu, com essas atitudes, né, me desestabilizar. Então, a partir daí, eu ia fazer lance errado. Né? Eu não estava nem conseguindo mais me concentrar. E por uma coisa boba, coisa assim de meandros por causa de rating. Vai perder muito ponto de rating feed e ainda vai perder, né? Perdeu aí, mas vai perder para uma mulher. Então, o pessoal às vezes fica muito bravo com isso. E são coisas que a gente não deve ensinar aos nossos alunos, né? Por isso que eu falo, perder, a gente perde. E ganhar, a gente ganha, mas é no tabuleiro, não com essas artimanhas, que fica uma situação muito feia, né? E aí a gente continua aí, né, perguntando para os professores como que eles lidam com os alunos nessa situação de vitória, de derrota. E eu tinha uma aluna que era muito engraçado, acabava o torneio dela, ela ia chegando assim perto de mim, eu não conseguia nem ver se ela tinha ganho ou se ela tinha perdido, porque a carinha que ela vinha era a mesma em qualquer situação, tanto de vitória como derrota, ela vinha do mesmo jeito para dar essa notícia. Então, é interessante saber como lidar com essas situações, né? Como que a gente conversa com as crianças. Então, muitos falaram aí, né, que a observação para o aluno individual, para saber como aquele aluno lida, e a partir daí que tem uma ação desse técnico ou professor. Os outros, né, 3 pessoas aí responderam que os resultados diferentes são bem-vindos, que precisa saber trabalhar depois e analisar, tanto a vitória como a derrota, é um processo natural. Então, eles conversam nesse sentido aí com a criança. Participação é ideal, mas deve trabalhar com a emoção, tem que trabalhar com muito carinho, respeito, honra, e sempre incentivando essa criança, independente do resultado. Apoio moral sempre, mostrar os erros, mas exaltar os bons lances realizados durante a partida, e aqueles que não foram aproveitados. E a motivação em primeiro lugar no torneio. Passado o torneio, aí sim vemos as derrotas e analisamos as partidas. Então, essas são algumas respostas, algumas condutas, né, dos professores que eu estava ali entrevistando. E hoje, assim, né, vendo as crianças e participando de outros eventos, eu vejo que é muito importante essa conversa com a criança. E o que o meu professor em si fazia muito, e eu gosto também de fazer, é perguntar para a criança o porquê que ela fez aquele lance. Porque, às vezes, né, gente, o sentido da criança fazer um lance, para a gente pode ser uma coisa, assim, absurda. Nossa, ela errou aqui, olha que coisa terrível. Mas a hora que a gente pergunta o porquê daquele lance e vê a sequência que ela pensou, alguma coisa nesse, né, começa a fazer sentido o que a criança estava pensando. Ela pode até ter jogado errado, mas o pensamento que ela teve, naquele momento, era a decisão correta para ela. Então, essa prática do porquê a criança jogou, né, um determinado lance, é bem interessante de fazer, tá?
A outra questão aí que eu fiz, né, como você orienta os seus alunos para lidar com as pressões psicológicas utilizadas pelos adversários. Então, né, no geral, aí manter a calma, concentração, ignorando, mas se estiver prejudicado, deve levantar a mão e chamar o árbitro. Então, essa, digamos assim, é a resposta ideal, né, é o que a gente gostaria que todos fizessem dessa maneira. Outros, né, colocam que ter uma boa alimentação e atividade física já dá conta de preparar psicologicamente a criança, concentrar apenas no jogo, já que é menos comum na competição de alto nível, e deixar sempre o mais à vontade possível. Então, dentro dessas respostas, o que eu penso ser aí o ideal é realmente estar buscando sempre essa concentração. E se sentir-se incomodado, levantar a mão e chamar um árbitro. E para isso, né, a gente precisa que os árbitros também estejam bem preparados para lidar com essa situação. Como eu relatei, a pessoa que acabou, né, estando na arbitragem naquele momento, não orientou aquele meu adversário que continuou me oportunando com a mesma coisa, e aí eu acabei abandonando. Então, pode acontecer com uma criança também, né? Então, a gente precisa estar muito atento a isso. E eu fui fazendo essas perguntas na pesquisa de maneiras diferentes, né? Para chegar exatamente a esse grande final aqui, né? Você ensina estratégias ou artimanhas para intimidar o adversário? Então, na verdade, as perguntas eu fui fazendo para chegar a essa. Será que ele ensina mesmo? Será que ele não ensina? Então, aí coloca, né? Não utiliza nenhuma, devem usar apenas o xadrez. Então, a maioria aí colocou que não ensina mesmo. Aí um colocou não, mas o atleta deve manter uma postura ereta, apertar a mão do adversário com firmeza, jogar xadrez de igual para igual. Então, assim, você já vê, se apertar com firmeza, o que será que quer dizer esse apertar com firmeza? Né, essa posição ereta, será que ele está estimulando o aluno a se mostrar superior ou não? Então, algumas coisas que a gente vai observando, que, né, a gente já fica aí com a luz acesa. Não devem deixar intimidar. E aí ele acaba, né? Às vezes é necessário. Então, quer dizer, se acontecer, retribua, né? Eu não ensino, mas se tiver ali oportunando, o aluno tem que saber o que fazer. Então, aí a gente acaba percebendo que por mais que a gente fala que não vai ensinar, ainda alguns têm essa prática aí, sim, de acabar orientando o aluno aí para esse lado. Acho terrível, mas, enfim, isso ainda acontece. E aí, pessoal, com relação a essa parte aí psicológica, essa parte que a gente tem dessas artimanhas. Alguém quer falar alguma coisa, alguma situação vivida, como a gente já expôs aqui, vivida ou por você ou pelos alunos, né? Vocês querem pontuar mais alguma coisa, estejam à vontade, tá? Aqui no Meet tem aí essa mãozinha aí, se vocês apertarem, faz o barulho aqui para mim, eu já sei que tem gente querendo falar. Então, podem utilizar sim, tá? Professora, tudo bem? Tudo. Marcelo. Oi, Marcelo. Então, daquilo que você tem colocado sobre essas condutas, né, a gente observa que assim, existe um discurso, né, professores, mas na hora da prática, da competição, você vê que a prática diverge muito do discurso, né? Eu cansei de ver a criança chorando copiosamente perder uma partida, e pai ali do lado, e técnico falando, porque você errou, porque você aquilo. E o moleque volta destruído para a próxima, o menino, a menina, né, voltam destruídos para o próximo jogo, com sangue no olho, que qualquer coisa que o adversário fizer, ele vai querer participar de tudo.
Então, assim, essa fala é muito oportuna porque ela acontece muito. É aquela história, eu bato no peito que eu faço uma coisa, mas a prática é mais ou menos por aí. Sim, por isso que eu falei, nesse último torneio aí que eu fui, era para as crianças, a categoria era de sub-8 a sub-12. Eu joguei porque tinha universitário, então aproveitei lá para distrair um pouquinho. Mas as crianças, né, e os pais, eu acho que estão atrapalhando um pouco, até em questão de premiação. Inclusive, a premiação desse torneio demorou para caramba, porque era um pai reclamando disso, um pai reclamando daquilo, sabe? Algumas coisas que você está mostrando diante da criança, porque a criança está vendo que parou a premiação para alguma reclamação de um pai ou outro. Né? Então, eu até brinquei, eu falei assim, nossa, eu devia voltar como era na minha época, né? Ia só com o técnico e ele se virava com todo mundo, e não dava problema nenhum. Hoje em dia é que é mais difícil acontecer a prática dessa maneira. Então, alguns pais acabam interferindo negativamente, né, com a criança, não sabe acolher o filho quando volta da derrota, cobra demais essa criança. Então, isso a gente vê que acontece. É muito triste, porque às vezes a criança tem um potencial muito bom e ele acaba se desanimando, né? Ele acaba, enquanto o pai exige que ele participe, ele continua. Na hora que ele tem o poder de decisão, ele acaba não continuando com o jogo. Ele pega aí até uma aversão àquele jogo. E não é isso que a gente quer, né? Porque o xadrez é um jogo completo, ele desenvolve tantas coisas, ele ajuda tanto, que a gente sempre quer colocar para frente, né? Não que as pessoas desistam de jogar. Pode falar, Alexandre. Sim, por isso que eu falo, depende de como é colocado para a criança, né? Porque normalmente a gente aperta a mão, hoje em dia nem mais pode apertar a mão, né? Só aquele soquinho que a gente está aí nesse modo pandemia, mas essa firmeza no aperto de mão depende como que é colocado para a criança, não é apenas a firmeza, né, de um aperto de mão. Né? Por isso que eu coloquei aqui para você. Aquela questão de ficar ereto, de ficar encarando. Tinha crianças que ficavam encarando a outra, ou batendo uma pecinha do lado, né? Porque sabia que irritava. Então, são coisas que a gente vê que acontece. Quando eu era menor, né, logo que eu comecei a jogar, o que me irritava profundamente eram pessoas olhando a minha partida. Porque eu não conseguia não olhar para a cara da pessoa, né? Já começa daí. Então, você olha para quem vem olhar a sua partida. Quando você olha para a cara da pessoa, ou a pessoa fez um não, ou a pessoa fez uma cara, né, estranha, aí você já começa a se perguntar, nossa, esse não foi para um lance que eu fiz? Esse não foi para quê? Será que eu estou fazendo algo muito errado? E aí você começa a analisar e você não acha nada. Então, assim, o que me incomodava eram as pessoas olhando. Então, até eu aprender a me concentrar e ignorar o que estava ao meu redor, isso era um fator que fazia eu perder, assim, a partida muito facilmente, né? Então, por isso que eu falo, cada atleta, cada criança tem a sua particularidade, né? Então, a gente precisa saber lidar com esses estranhamentos que tem, né, Alexandre? Bom, vamos seguir aí.
Então, nós temos, como eu coloquei para vocês, que eu olhei a lista, pelo menos na minha lista tem 48 inscritos, e acho que tinha 2 ouvintes, alguma coisa assim, mas seria em torno de 50 pessoas. Aí, por isso que eu coloquei 10 grupos, né? E no máximo 6 pessoas, porque aí já tem grupo com 6, que vocês já vêm fazendo há muito tempo. Então, aí tudo bem, vou deixar o máximo de 6 pessoas por grupo, tá? Mesmo tendo só, né, eu tendo previsto 10 grupos, eu coloquei 13 artigos lá no nosso Drive, na pasta, tá? Por quê? Porque vai que eu sou a última pessoa a acessar aquilo para escolher, né? Então, aí, na verdade, eu não ia escolher nada, eu ia ser escolhido, porque ia sobrar só um artigo lá para mim. Então, por isso que eu coloquei 13. Para a mesma pessoa, o último que for escolher algum artigo, tem um poder de escolha, né? Tem alguma coisa para ele escolher, tá? Como eu disse, não pode repetir, então por isso que é muito importante colocar ali, olha, escolhi esse artigo, esse tema, vou fazer sobre ele e o grupo é tal, porque aí outros que foram ver depois não pode mais pegar aquele artigo, né? Para a gente ter essa diversidade aí na hora de tá fazendo o seminário, e os assuntos complementam aí a disciplina também. Então, é importante a gente falar de todos eles. E aí, eu pedi para vocês também colocarem lá no Classroom qual é o tema que vocês escolheram e o nome de todos os integrantes aí do grupo de vocês, tá? Porque aí fica mais fácil de eu poder organizar, de eu já anotar aqui, de eu conseguir depois fazer as notas de vocês, né? Que isso é muito importante também. Então, aí fica mais fácil para eu conseguir me organizar, tá? E aí eu trouxe para a gente, né, para vocês darem uma olhada, como fazer essa apresentação do artigo. O que é importante? Primeiro, vocês vão elencar no próprio artigo esses pontos importantes. Qual foi o objetivo do artigo? Qual foi o método utilizado para fazer, ou a coleta de dados, ou se foi um artigo de revisão, qual que foi o método utilizado? E qual que foi o resultado do artigo? Porque todo artigo tem um resultado, tá? Então, isso é importante vocês trazerem na apresentação. Se o artigo não está relacionado, ok, Marcelo, se o artigo não está relacionado diretamente ao xadrez, como que aquele tema a gente liga ao xadrez, como que a gente vai linkar o que está discutindo aquele artigo ao jogo de xadrez? Isso também é importante, a gente conseguir fazer essa ligação. E, por fim, falar sobre a conclusão do artigo, né? A gente tem a conclusão, as considerações finais, ou seja, tinha lá um objetivo inicial, teve os resultados, e chegou-se a uma consideração final. 7 pessoas, aí fica complicado, porque vai diminuindo, né, o número de grupos. Então, assim, o importante é a gente saber, eu concordei com essa conclusão desse artigo? Será que realmente ele, diante do objetivo, desses resultados, eu concordo com isso? Ou eu discordo com esse artigo? Porque a gente pode discordar de um artigo, né? Então, esses itens, eu gostaria que vocês ficassem atentos, né, na hora da apresentação, para a gente pontuar, para toda a turma aí, tá? Dúvidas quanto a isso? Aqui eu trouxe para vocês, né, que ainda não teve tempo de olhar, quais são os artigos que eu estou colocando. Então, tem a formação de agentes responsáveis pelo processo ensino-aprendizagem do xadrez, uma análise quantitativa do contexto brasileiro. Então, ele é o primeiro PDF que tem, é só o capítulo 15, tem outros artigos, né, na revista, mas esse é o capítulo 15 aí que vocês precisam olhar.
O segundo é a influência do xadrez em aspectos psicológicos. Terceiro, xadrez e suas nuances no campo da pesquisa. O quarto, estratégias de participação da mulher nos esportes de aventura. Então, esse é um artigo, né, que se alguém escolher, vai precisar fazer aí o link com o xadrez, tá? Gênero e xadrez, a posição da mulher no mundo enxadrístico. Liberdade, a premissa comum entre o jogo e o lúdico. Esse, se eu não me engano, já teve gente que escolheu. Mídia impressa, comunicação e disseminação do lazer. Também precisa fazer o link com o xadrez. O jogo na educação matemática, é o jogo de xadrez na educação matemática, se eu não me engano, tá? Esse também já teve gente que escolheu, algum grupo já falou sobre ele, que eu me lembro. O xadrez como ferramenta de interação social em alunos participantes do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Eu achei bem bacana, porque no meio dessa pandemia vem bem, né, bem ao encontro do que a gente vem falando durante todo esse tempo. Aí o raciocínio habitutivo no jogo de xadrez, uma investigação sobre a relação entre criatividade e conhecimento. A ascensão do xadrez online durante a pandemia do novo coronavírus, reinventando a extensão universitária. Então, isso também fala bastante aí das tecnologias, né, como que foi. O xadrez e a educação, experiências de ensino em xadrez em meio escolar, periescolar e extraescolar. Eu coloquei 2 vezes aqui, eu estava copiando e colando, aí acabou ficando, esses últimos eu já falei, né? Esse das nuances de estratégia de participação já está ali no outro slide. E aqui o último, o ensino do jogo de xadrez no contexto escolar, do lazer e competitivo, perspectivas diferenciadas. Então, aí vocês vão, né, olhar para esses temas e assimilar, como eu falei para vocês, com o que a gente já vem desenvolvendo, né, com o xadrez. E acabando, a gente vai fazer uma ligação, né, para fechar mesmo a nossa disciplina, porque com esses, a hora que vocês lerem esses temas, né, vocês vão verificar que passa por toda aquela nossa mente inicial, o seminário vai dar conta de acabar de falar sobre os temas também, tá? Então, por isso que eu propus aí esses artigos e a maneira como vocês olham para eles. É muito importante, aí para quem quer, né, partir para o mestrado, saber como que é feito, como que vai apresentar. Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu estou buscando nessa apresentação do nosso seminário. Alguma dúvida? Uma dúvida, professora. Eu não sei se você disse isso já, mas a apresentação pode ser individual ou tem que ser o grupo todo? Tem essa... Olha, aí vocês vão estipular. O que eu não gostaria que acontecesse, que não tivesse a participação de todos nessa elaboração do trabalho, tá? Porque, às vezes, né, é só um artigo, é fácil, eu dominei tudo, eu falo tudo, e cadê todo mundo discutindo sobre esse artigo? Né? Então, como vocês vão fazer para apresentar,
Não precisa também ser naquele estilo de jogral, né, que cada um fala um pedacinho. Também acho desnecessário. Mas, ao final dessa apresentação, eu vou fazer alguns questionamentos, né? E nesses questionamentos, vamos supor, no seu grupo, Vicente, tem 5 pessoas. E toda vez que eu faço um questionamento, só o Vicente responde, só o Vicente responde. Eu vou subentender que foi só o Vicente que fez, né? Porque se as outras pessoas não sabem dar conta de responder, será que elas participaram tanto assim do trabalho em si? Então, para falar, realmente pode ser só um, não tem problema nenhum, mas todos precisam estar aí inteirados sobre o seminário em si, né? Porque na hora de fazer as perguntas, a gente precisa ter a participação do grupo em si, né? Eu penso, eu tô esperando ver se vai ter os 10 grupos mesmo, como que vocês vão se dividir, né? Mas é em torno de 10, aí com 5 minutos para pergunta e resposta, uma interação, alguma coisa nesse sentido, o tempo da apresentação, tá? Que é estilo apresentação de painel em congresso também, onde a gente escreve aí um artigo e precisa apresentar, por isso que eu coloco assim, a gente precisa apresentar sempre os pontos principais do artigo, então treinar vocês para conseguir tirar do artigo, né, quais são esses pontos principais, tá? E o Paulo Henrique, olha, o grupo com 7 pessoas, né, aí vai ter grupo que vai ficar com pouquíssimas, vai ter grupo que vai ficar com 3, com 4, porque já tem um grupo com 6, então imagine, se todo mundo fizer grupo com 6 e aquele que não tem, então o limite mesmo seriam 6 pessoas no grupo, tá? Dúvidas, mais algum assunto? Podemos conversar, ó, ainda temos meia hora, achei que ia demorar mais para falar tudo. Então, participantes mínimos não tem, né? Por isso que eu falei para vocês escolherem, mas aí vamos supor que em vez só de 10 grupos, deu 12. Opa, tem alguma coisa errada, porque o máximo de grupos são 10, né? E é isso que eu estou falando para você. Se tem grupos, vamos supor, se 3 grupos formam com 6 pessoas, por exemplo, tá? Então, provavelmente vai ter grupo que vai ficar menor. Porque se a gente tem 10 grupos e se todos tivessem só 5 participantes, dariam as 50 pessoas que tem na nossa turma. Então, eu vi que o pessoal já está colocando lá, né, a organização dos grupos, né, por isso que eu falei, se vocês escreverem lá no Classroom quantos tem, quantos podem participar e tudo mais, ou continuar usando pelo WhatsApp também, colocando, olha, vou fazer sobre esse artigo, mas alguém tem interesse nesse artigo? Então, aí vai se montando os grupos, tá? O que não dá é para ter mais de 10 grupos, porque senão a gente não consegue nem apresentação de todos, né? Em uma aula. Por isso que a gente precisa limitar.
Você está falando isso de algum artigo, é isso? Se o artigo fala sobre... Estou lendo aqui do Sérgio, né, que ele colocou xadrez pedagógico, xadrez terapêutico, xadrez social, xadrez rendimento, devo diferenciar a iniciação ou pode ser no geral, como a senhora apresentou nos slides? Depende do foco do artigo. Qual que é o foco do artigo? O foco do artigo foi identificar o que é cada um. Se o foco do artigo foi isso, então aí você vai ter que falar sobre cada um deles, tá? Você precisa prestar atenção no foco do artigo. Como assim na prática das aulas? Eu não estou entendendo, então. Professora, é o seguinte, o acesso, trabalho numa prefeitura, e é livre para os alunos do contraturno buscar o xadrez. E todas essas diferenças, situações, procurem a gente, através de promotoria, encaminha alunos com algum problema de deficiência, psicólogo, ou neurologista, que é outra questão. Então, o que vem a mim são todos pessoas, clientela diferente, que eu tenho que dar conta do recado, certo? Então, eu sou funcionário, eu recebo por isso, concursado, então eu tenho que me virar. E eu vejo muita dificuldade para trabalhar com, por exemplo, no mesmo dia, situações diferentes, com três alunos diferentes. Não estou falando no ambiente escolar, que ali é um pouco diferente, estou falando no nível dessa situação, que procurar fora do ambiente da escola. Então, como é que faz? Eu utilizo esses pré-jogos, que eu até peguei do Wilson da Silva, desde a Curitiba e coisa e tal, sempre utilizei dessa maneira. Mas, lógico, cada um é diferente, cada situação de cliente é diferente. Mas o que a senhora acha com relação a isso? Então, Sérgio, fora do ambiente, né, do ambiente escola em si, as pessoas que vão te buscar esse conhecimento que acaba direcionando para um campo ou para o outro. Mas eu acho que aí você vai diferenciar, né, você vai colocar em turmas, no sentido, se é iniciação, se é intermediário ou se é de competição, né? Porque a iniciação, quando você ensina o inicial do xadrez, não importa o foco, se é para competição ou não, ele vai ter que aprender o básico, né? Então, o que vai diferenciar na iniciação, por exemplo, se for pessoas diferentes, é mais a questão da maneira como você fala, né? Quando você fala com uma criança, às vezes você usa um determinado linguajar. Quando você vai ensinar o início do jogo, essas regras iniciais, para um adulto, às vezes você muda a maneira de falar. Porque o que você vai ensinar, o contexto do jogo em si, é o mesmo, né? Porque eu até falo, as regras do xadrez, na verdade, é ensinar a movimentação das peças. E a questão do cheque, checkmate, esse tipo de coisa. Isso são as regras do xadrez. Então, o que muda é o público para o qual você vai estar falando. Então, isso vai mudar o linguajar em si. O xadrez terapêutico, se você vai ensinar, não vai fugir também disso. Porque você vai ter que ensinar a jogar xadrez. Então, mesmo sendo para esse uso terapêutico, né, para esse uso para interação social, o fim, digamos assim, né, qual será o fim, na verdade, não vai fugir muito dessa questão. Se ele está no nível iniciante, se ele está no nível de intermediário aí, ou se ele está no nível onde você vai pegar mais para essas estratégias, para essas táticas, para esse jogo, né? Como ele vai pensar, como ele vai melhorar, fazer aquele lance do mestre com as crianças, adultos, essa percepção do jogo em si. Eu penso que vai por aí, né? Porque mesmo se a criança tem aí o autista, que aí o Sérgio está colocando também, né, Sérgio? Quando a gente tem um autista, um déficit de atenção,
A gente vai ter que ensinar as regras, mas o que vai mudar nesse ensinar? A maneira como você fala com essa criança, né? Você vai ter que retirar dela, na verdade, porque essas crianças são perfeitamente capazes de aprender o jogo, eles têm um raciocínio muito bom, né? Então, é a maneira como você conversa. Dá para fazer os pré-jogos com eles também, essa interação social, às vezes fazer o tabuleiro gigante explicando a movimentação das peças, onde a criança é a peça e ela tem que ir para um lado e para o outro, essa questão aí de lateralidade, para ele aprender a direita, a esquerda. Então, tudo isso eu vejo como muito importante. Então, o que muda em si é a maneira como você fala. Não é nem assim você falar que é terapêutico ou não, né? Eu penso que muda aí como você lida com essa explicação. Não sei se eu ajudei, se eu piorei, mas é a maneira como eu penso. Não, perfeito. Se alguém mais tiver aí dica para ele, aproveita, gente, porque ele está aqui, né? Às vezes a gente tem outros professores com outras práticas que podem interagir e ajudar aí o amigo. E se quiserem, essa semana que eu tive meio ausente aí nas mensagens, demorei um pouco mais para responder vocês, mas pode ir mandando as mensagens que eu vou, essa semana eu já voltei aí, já consigo responder mais rápido, até do seminário, se for surgindo dúvida nos artigos, né, já pode, quem já está preparando aí a apresentação, a gente já pode ir conversando sobre isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, se não tem dúvida, eu vou terminar aqui, né, nossa aula, mas podem ir interagindo aí, falando quando necessário. Aí eu mando a gravação pro Paulo, aqui pelo Meet, que também grava. Acho que a conversão é a mesma, acredito eu, né? Assim espero. E de qualquer forma, semana que vem, a gente já iria fazer também pelo Meet, porque o Cleiton vai estar participando do congresso e vai usar também o Zoom, alguma coisa assim. Então, a gente iria fazer já pelo Meet também. Aí eu compartilho com vocês, provavelmente, essa mesma sala. Mas aí eu compartilho e a gente vai se falando pelo grupo. Ok, pessoal? Boa noite para todos. Boa noite para todos aí. Boa semana. Parabéns pelo dia do enxadrista. Pois é, parabéns para o nosso dia, né? Até esqueci tanta coisa. Todos aí, um feliz dia de enxadrista. Agora vamos correr lá no Chess ou em outro site aí para jogar um pouquinho e comemorar em grande estilo, então. Comemorar jogando. Boa noite, Léo. Ficou aí quietinho? Estou ouvindo só. Então tá bom. É que eu não consegui entrar pelo Zoom, falei, deixa eu já pôr no Meet que vai dar certo também. Xadrez a gente sempre tem um monte de história, né? Ai, tem bastante, não? Quando você falou dessas encrencas aí com, como é que é, entre jogadores, crianças, eu já vi cada coisa aí que tá louco. É terrível, né? E isso deixa tão pobre o xadrez, né? É um jogo tão
tão para cima, né? Então, é que nem essa situação que você estava contando aí que você abandonou a partida ali no meio, né? Mas não adianta você abandonar e o cara ficar contente. Sim, sim. Mas sabe, chegou num extremo, Léo, que eu fazia o lance, ele, olha, você anotou errado. Aí eu ia lá anotar. Porque ele não tinha tempo, né? E aí ele estava perdendo peça também. Então, mas aí que tá, né? O xadrez, ele é competição, né? Principalmente nesses eventos, torneio, né? Então, muitas vezes essas questões éticas e etc. E é que nem qualquer outro jogo, na verdade, né? Jogo de futebol, jogo. Você não vê cada coisa que acontece em partida de futebol? Sim. Né? A briga das torcidas. Eu acho que vai demorar muito tempo para a sociedade dar esse salto qualitativo aí. A gente precisa fazer a nossa parte tentando aí direcionar ao máximo, né? Para ver se... Só uma coisinha, naquela hora que você ia começar a mostrar aqueles slides, aqueles filminhos que você fez, você estava contando da tua professora e cortou o som naquela hora. Eu fiquei curioso de saber o que ela falou para você. Contando da minha professora? Você disse que a tua professora tinha sugerido a fazer os PowerPoint. Exatamente. Então, cortou o som naquela hora. A professora lá de Portugal, quando eu fui para lá, eu fui para montar um wiki de xadrez. E aí ela falou para mim que eu precisava fazer esse wiki com as peças se movimentando e associar sempre a fala com a imagem, porque a criança aprende muito melhor se está só os dois, né? Se está só a imagem passando, porque eu tinha feito a animação e já estava achando o máximo que eu tinha conseguido animar o PowerPoint. E aí ela falou assim, não, Dani, só a imagem para a criança é muito pouco. A criança precisa estar vendo e, ao mesmo tempo, ouvindo o que está acontecendo, que ela consegue aprender melhor dessa maneira. E aí, na hora de gravar, nossa, e eu gravando, que às vezes eu falava que ia para a direita, só que minha peça movia para a esquerda. Demorou muito para eu fazer, até por conta disso, né? Porque a gente está vendo uma coisa, pensa uma coisa e fala outra, né? Mas ela falou que era muito importante, a professora lá de Portugal, que estudava essa parte aí de multimídia. Uma curiosidade também, você está dentro da Unesp? Eu faço parte do grupo de pesquisa, né, que estava associado à Unesp. Aí a minha professora, que era líder do grupo, ela se aposentou. Então, o nosso grupo continua, o Léo continua a existir, mas ele vai provavelmente para outra faculdade, porque como ela se aposentou, teve que desvincular a Unesp. E agora, quem é a líder do grupo, ela está numa faculdade em Uberlândia. Então, o nosso grupo vai para Uberlândia. O meu irmão está aqui em São Paulo esses dias, né? Ele é professor lá da UFO. Então. Eu acho que ela é de lá. Eu não tenho certeza. Não, sabe por que eu perguntei? Ontem, o Vicente, acho que já saiu, né? Mas ontem eu conversei com o Vicente durante 1 hora, mais ou menos, porque ele tem vontade de fazer um mestrado, uma pós-graduação, vai. E aí eu falei para ele assim, legal, né? Mas ele mora em São Carlos. Aí eu falei para ele, nossa, é muito desgastante, é muito caro você sair de São Carlos para ir, por exemplo, para Paranaguá ou para Joinville, né? Onde tem o Cariston, né? O Valério. Aí falei, e você está com uma das melhores universidades do Brasil aí do teu lado, né? No teu quintal.
Tá. Eu falei, você tem que meter as caras. Manda e-mail, entra como aluno especial, faz alguma coisa aí, né? E aí eu mostrei para ele o site da UFSCar, né? Que tem, inclusive, um curso de CTS. Eles ainda não abriram o edital esse ano, né? Até eu estou meio de olho, assim, de repente, talvez, eu não sei. Mas porque eles têm, ou pelo menos tinham, né, o único doutorado em CTS do Brasil. Foi lá que começou. Eu acho assim, quando eu até entrei no mestrado aqui na Unesp, foi exatamente fazendo isso. Eu mandei e-mail, comecei a ver as professoras e fazer contato, participar de um grupo de pesquisa, e aí que eu prestei a prova. Né, tendo esse contato, então precisa ir. Uhum. Né, eu acho que é importante eles... Você está gravando ainda ali, ó. Nossa, mas eu acho que ele corta essa parte, não corta? Não sei. Não, eu falo para ele. Eu posso cortar antes de mandar também. Não, de repente